Até 91, setembro de 91, não tinha corrido nenhum crime aqui em São Luís. Então, no dia 28 de agosto de 91, ele veio trazer uma cunhada dele para fazer um tratamento aqui no Hospital Geral em São Luís. O primeiro crime confessado por ele foi dia 7 de setembro. Logo depois da chegada. Logo depois da chegada dele. De início, as polícias dos dois estados investigaram as mortes separadamente. No Pará, a responsabilidade pela matança foi atribuída a uma seita de magia negra que mutilava crianças em rituais satânicos. A seita foi fundada por uma comerciante que se dizia vidente, Valentina de Andrade. Comerciantes e médicos de Altamira também teriam envolvimento no caso e respondem até hoje pelos crimes. Valentina foi presa e absolvida por falta de provas. No Maranhão, a polícia foi acusada de fechar os olhos para os crimes durante tempo demais. As mortes de crianças em bairros de periferia eram tratadas como casos isolados. Somente quando as famílias se uniram e tiveram o apoio do Centro de Defesa dos Direitos da Criança, Marcos Passerini, a situação começou a mudar. Esse caso teve uma reviravolta na medida em que essas famílias se mobilizaram com o apoio de entidades como o Centro de Defesa Padre Marcos Passerini e conseguiram ver esse caso pautado na agenda pública, né, e ter uma resposta do Estado. O caso dos meninos emasculados ganhou repercussão internacional. Neste vídeo, o Tribunal Penal Internacional pressiona o governo brasileiro a tomar uma atitude contra as mortes. Morreu criança que nem morria cachorro. Nossos filhos não são cachorro. Em 2003, diante da pressão internacional, os policiais adotaram uma nova linha de investigação. A hipótese de que um serial killer estaria matando as crianças ganha força. São José de Ribamar é um município da região metropolitana de São Luís, um lugar turístico com belas praias. Mas este lugar paradisíaco foi cenário de crimes terríveis. Crimes que assombraram os maranhenses. Nos bairros pobres de São José de Ribamar, Francisco das Chagas agia. Na hora que esse menino aparecia, não tinha maldade na cabeça? Não, na hora que esse menino aparecia, eu não tinha assim maldade nenhuma não. Assim, não passava nada pela minha cabeça não. Mas quando começava aquela confusão na minha cabeça ali, parece que um negócio ficava falando ali, aí ali eu ia começando a ficar de outro jeito. Toda vez que é pressionado, Chagas muda de assunto. Não dá uma resposta direta. Parece fugir. E por que você acabou confessando esses crimes? Porque há confissões, inclusive o doutor Diniz tem confissões suas gravadas. Muito bem. Por que você acabou confessando? Eu vou lhe falar aqui relatamente o que aconteceu. O que aconteceu é o seguinte, é que nem eu lhe disse no começo da reportagem que eu fui uma pessoa sempre trabalhador, nunca passei por isso, nunca tinha sido preso na minha vida, com a idade da época que eu fui preso, com 38 anos, nunca tinha sido preso, nunca pisei nem numa delegacia para dar queixa de ninguém. Mônica lembra todos os detalhes do dia 9 de fevereiro de 2003. Foi quando o filho de 4 anos, Daniel, desapareceu. Na época do sumiço, ela estava separada do marido. O menino foi levado da casa do pai enquanto dormia. Na madrugada, o pai dele ligou para minha casa, para a casa do meu pai, falando, né, Mônica, o nosso filho desapareceu. Mônica conta que o ex-marido dormia com os 2 filhos quando Daniel, o mais velho, foi tirado de casa. A porta da cozinha estava destrancada. Um homem entrou e levou a criança. Fiquei enlouquecida no tempo, a gente ficou todo mundo procurando, era cartaz. A gente viajava para procurar, onde a gente sabia, ouvia dizer que tinha notícia de criança, a gente ia. O que Mônica não desconfiava é que o assassino de seu filho estava dentro de casa. Francisco das Chagas era amigo da família.
namorava a cunhada de Mônica. Na minha concepção, foi ele que matou meu filho. Você conhece essa criança? Conheceu essa criança? Conheci e é praticamente meu parente, né? O senhor Que fez é mal primo, a essa é primo criança? das minhas filhas. O senhor fez mal a essa criança? Eu nunca vou fazer mal a criança, rapaz. Eu nunca fiz mal a ninguém. Um psicólogo forense analisou a entrevista feita com Chagas. Antônio Serafim ajudou a fazer o laudo que colocou Chagas na prisão. As imagens atuais do que ele mostra hoje, né, ele mostra uma tentativa de negativa desses fatos, porque é natural, né, um processo de defesa, mas para leigos, conversar com Chagas, tanto na época como hoje, ele confunde muito. 6 de dezembro de 2003, a situação de Francisco das Chagas começa a ficar complicada. Neste dia, desapareceu um garoto de 15 anos que morava nesta casa, na periferia de São José de Ribamar. Não foi difícil para a polícia ligar Chagas ao caso. Jonathan Vieira tinha 15 anos. Foi a última vítima de Francisco das Chagas. E a chave que a polícia precisava para solucionar todos os crimes. Jonathan era um menino pobre, assim como foi Francisco das Chagas. No final de 2003, os caminhos deles se cruzaram, quando Jonathan foi levar a bicicleta na oficina onde Francisco trabalhava. Na manhã do dia 6 de dezembro, o mecânico convidou Jonathan para apanhar açaí na mata. O assassino matou o garoto com uma pedrada. Não. Para. Ele mostrou pra gente na reconstrução lá, no local onde estava a pedra, a gente recolheu essa pedra e bate a forma, o local onde ele fez a lesão bate com a lesão encontrada na vítima. Dona Rita se lembra bem daquela manhã. Ela tinha saído para trabalhar quando o filho partiu. Jonathan contou à irmã que ia sair de bicicleta para apanhar frutas com Chagas. Quando alguém assim diz assim, a senhora é mãe do Jonathan, eu já não quero mais nem responder, porque vem sempre as mesmas perguntas. Não foi que seu filho morreu, como a senhora encontrou, e são coisas que dói. O depoimento da família de Jonathan levantou suspeitas. A mãe e a irmã do garoto confirmaram que o menino tinha ido pegar frutas com o mecânico. Chagas foi visto com Jonathan no dia do desaparecimento. Testemunhas também viram Francisco das Chagas empurrando 2 bicicletas na estrada de Santana, perto da casa de Jonathan. O senhor foi visto voltando com 2 bicicletas? Isso aí também eu não sei. Eu não sei. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Entende o que eu estou falando para o senhor? Eu entendo o que você está falando. Foi visto, entrou um de bicicleta, outro de bicicleta. Vão lá no meio do mar. Sei. Aí o senhor foi visto saindo de lá com 2 bicicletas. O senhor acha isso que o fato que nós estávamos falando agora, você está distorcendo a palavra. Não, eu só estou tentando entender a história. Pois é, então você vai entender, que veja bem. O que eu quero dizer é que a justiça está me sentenciando e não tem provas. Não tem provas suficientes para eles me condenarem o que estão fazendo comigo. Por quê? Primeiro, a pessoa para condenar tem que ter a testemunha-chave, de dizer assim, eu vi ele saindo com fulano, fulano e fulano. Nunca apareceu. Nunca apareceu. As testemunhas são policiais, promotores. Você está entendendo? São tudo coisa da laia deles lá. A gente não tinha o corpo de Jonathan. O delegado então descobriu que Chagas era amigo da família de Daniel, o outro menino que havia desaparecido meses antes, no mesmo bairro. A partir daí, a polícia tinha um elo entre os 2 casos. 16 de janeiro de 2004. A polícia encontra ossadas num matagal em São José de Ribamar. Eram os restos mortais de Jonathan. Policiais acham roupas da vítima, uma bermuda e uma camisa que estava com a parte da frente cortada. Com as provas nas mãos, os policiais prendem o mecânico. Com a achada da ossada de Jonathan, ele resolveu confessar o crime do Jonathan em definitivo.